Fala galerinha aqui do canal Anderson Ciências. Galera, esse conteúdo de plantas, botânica, não é um conteúdo pequeno, viu? Mas para facilitar, nós recortamos em vários fragmentos o conteúdo de botânica. E para ficar bem mais fácil, eu garanto que você faça uma maratona. A gente vai ter classificação, morfologia, hormônios, tudo galera, histologia, que você quiser encontrar de botânica vai estar aqui no nosso canal. Para ficar mais fácil, nós iremos estudar a classificação. Nós já temos uma videoaula geral sobre classificação das plantas. E nós vamos fazer agora as divisões, dos grupos principais de plantas, que seriam criptógamas e fanerógamas. Aí nesse grupo a gente vai estar trabalhando em criptógamas as briófitas e as pteridófitas, e nas fanerógamas gimnospermas e angiospermas. Então aqui você está já vendo aqui nesse vídeo, que a classificação botânica tem que ser bem feita, porque nós temos muitas espécies, a variedade de plantas é muito grande. A gente tem espécies de plantas pequeníssimas, de 1 centímetro, tem espécies gigantescas de mais de 40 metros, então essa classificação botânica ela tem que ser bem feita. E para nosso aprendizado também ficar bem feito, a gente vai estar organizando tudo isso aqui nessas videoaulas. Ou seja, nós teremos videoaulas sobre briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Claro que você já consegue reconhecer algumas aqui, especialmente de acordo com as estruturas que elas apresentam, especialmente raiz, caule, folha, flor, fruta e semente. Tudo isso aí é fundamental na classificação. Se a gente fosse fazer aqui um cladograma, a gente estaria colocando essas características como características importantes nesse processo, na diferenciação dos grupos de plantas. Então, para ficar bem mais fácil, a gente vai estar mostrando essa classificação mais a fundo, para ficar bem mais fácil entender. E não se esquece, galera, que nesse canal você encontra tudo sobre botânica, também zoologia, microbiologia, todas as áreas, corpo humano em geral, fisiologia, você vai estar encontrando aqui nesse canal. Então é só compartilhar com os amigos e esperar aqui que você vai ver a classificação, que é bem simples. Então, vamos lá, galera. A classificação, se você percebeu, é bem fácil, não tem segredo. É você seguir as nossas dicas, vai ficar bem mais fácil entender. Então, a classificação geral das plantas é basicamente nesses dois grupos, criptógamas e fanerógamas. O que vai diferenciar? Perceba que nas duas tem a terminação gamas, mas perceba a diferençazinha no cripto e no fanero. Esse criptógamas, esse gama se refere à estrutura de reprodução. Já o cripto, você vai lembrar de criptografia, algo que está escondido, algo que é pouco evidente, não é facilmente visível. Então as estruturas de reprodução são pouco visíveis, Geralmente se usa microscópio, lupas, para se observar essas estruturas. Quem vai estar nesse grupo de criptógamas, como a gente já falou, briófitas e pteridófitas. Que conta muito no nosso dia a dia, Vai ver que cada grupo tem sua característica. E nas fanerógamas, esse fanero já te dá a ideia de algo que é bem visível. Ou seja, as estruturas de reprodução já serão bem visíveis. Você consegue ver com facilidade essas estruturas de reprodução. Quem vai estar no grupo de fanerógamas? Gimnospermas e angiospermas. Tranquilo? Então, você vai observar a aula sobre cada grupo dessa aqui e vai ficar bem mais fácil de você entender. Mais, galera. Então, galera, as gimnospermas. O primeiro passo é você entender por que esse nome.
Por que recebe esse nome gimnospermas? Primeiro você vai perceber uma característica que aparece nesse grupo que a gente não observava nos outros grupos, que era a semente. Ah, professor, essa semente seria a tradução da palavra aqui, esperma. E esse gímenos, a gente traduziria para o português, né, como nu. No caso, seria uma semente nua. O que seria uma semente nua? É aquela semente que não está envolvida pelo fruto. Ou seja, nas gimnospermas a gente não vai encontrar o fruto. A gente está acostumado aqui no nosso dia a dia, né? Lembrando, que elas são traqueófitas, ou seja, elas têm sistema de condução de seiva, mas elas são classificadas como lenhosas. A gente tem caule lenhoso. O professor não lembra mais de caule lenhoso. Pesquisa na nossa videoaula sobre caule. Esse caule que está acostumado, né? Aquele caule que parece um tronco, né? Lenhoso. Realmente são árvores de grande porte. Tem grande preferência por locais frios. E nós estaremos como exemplos clássicos, o pinheiro do Paraná, que a gente chama de araucária, o pinus, que é o pinheiro propriamente dito, né? Ginkgo biloba e as sequoias, que são muito conhecidas pelo grande porte, né? Então, as gimnospermas, você pode lembrar do iniciozinho da aula, que elas são fanerógamas, ou seja, a estrutura de reprodução são bem visíveis. Já observamos raiz, caule, folha, semente. Não tem fruto, mas a gente vai destacar essas estruturas chamadas estróbilos, que faria mais ou menos a função do que nós temos ali nas flores, nas angiospermas. Esses estróbilos a gente conhece muito pelo nome de pinha, até usado na alimentação, né? Por isso ali, nomes pinheiros em relação com essa pinha, que é o estróbilo das gimnospermas, que está relacionado com a reprodução. Vamos achar aqui parecido com as pteridófitas. Nós temos o esporófito, que é 2N, como uma fase duradoura. Se você lembrar lá nas briófitas, a fase duradoura é o gametófito, né? Aqui nas pteridófitas e gimnospermas, a gente já tem o esporófito, que é diploide, 2N, como uma fase duradoura. E o gametófito, ele é haploide, N, e é a fase transitória. Ah, professor, então agora está explicado, né? Para quem ainda não tinha observado o estróbilo, né, a pinha, chama aqui essa imagenzinha, né? Bem interessante. Esses estróbilos, só para você ter uma ideia, eles são unissexuados. A gente pode encontrar nas flores hermafroditas, né? E aqui nos estróbilos a gente vai encontrar um único sexo. É bom de saber isso aí, viu? Sendo que o masculino a gente vai chamar de microsporângio. Ele vai ser 2N, né? Diploide. Vai acontecer meiose e vai formar os micrósporos, que serão haploides, N, né? Após a meiose. E esses micrósporos vão originar o pólen. Professor, a gente vê pólen nas angiospermas. Beleza, aqui também. Os femininos serão maiores que os masculinos, né? Também serão 2N. Como são maiores, a gente vai chamar de megasporângios. Megasporângios. Tranquilo? Vão formar as estruturas chamadas megásporos, que são N, haploides, e esses megásporos vão originar oosferas, gametas femininos. Da união, essas estruturas, né? A
a gente vai ter a formação do zigoto, 2N. Por que 2N? A união dos micrósporos com megásporos N, vai ter a formação dessa célula 2N. E esse zigoto vai originar o embrião. E esse embrião vai estar onde? Na semente. Ah, professor, então agora ficou fácil. Então eles têm semente justamente por isso, né? Vamos ver isso aqui na prática, né? Visualizar isso aqui. Então nós temos um esporófito, uma planta, né? Uma gimnosperma. A gente vai ter o estróbilo, formando o masculino, e aqui o estróbilo feminino. Nesse estróbilo masculino, a gente vai ter a célula mãe do pólen. Por meiose, o que vai originar? Que ele é 2N, né? Por meiose vai originar os micrósporos. Ah, professor, agora está explicado. Esse micrósporo vai originar o pólen. E no estróbilo feminino nós teremos o óvulo. Tranquilo? Esse megásporo feminino, né? Vai originar o gameta feminino, o megásporo. Esse micrósporo com o megásporo se unem, né? A gente vai ter a formação do tubo polínico, que é o local por onde esse pólen vai percorrer até chegar na oosfera, até encontrar a oosfera, que é o gameta feminino. E a gente vai ter a formação da semente, a formação do zigoto, né? A formação da semente. Na semente a gente vai identificar importantes componentes, como a casca, né? O tegumento, a presença do embrião, que é o que vai germinar, né? Formar um novo indivíduo, e esse endosperma. Tranquilo, galera? Você viu bem isso aqui na nossa videoaula sobre semente. Então, essa semente, ela armazena o embrião, ela vai germinar e originar um novo esporófito, que é a fase duradoura, na verdade, e vai reiniciar o ciclo. Lembrando que esses estróbilos são unissexuados. Então, galera, angiospermas, grupo de planta que eu acho que é o que está mais em contato no nosso dia a dia, viu? Dificilmente uma pessoa não tem uma angiosperma na sua casa, na sua rua, né? No seu bairro, praça. Então as angiospermas estão mais no dia a dia da nossa vida. Angiospermas, esse nome esperma, você vai lembrar que tem relação com semente, é verdade? E esse angios dá a indicação que essa semente ela é protegida, tem algo que protege essa semente. No caso seria o fruto. Então nós já temos aqui a presença do fruto, né? E a gente não pode esquecer da presença da flor, que também é uma característica marcante, as flores, né? Característica importante aqui na descrição das angiospermas. A gente vai ter plantas com hábitos herbáceos, arbustos, trepadeiras também, né? Lianas e árvores. Tudo isso aqui a gente vê essas características na nossa videoaula sobre morfologia, especialmente do caule. Então dá uma conferidazinha que vai ficar bem mais fácil de entender. Tem muita relação com o porte, né? A altura da planta. A gente vai reconhecer também nas angiospermas o esporófito e o gametófito. Fala, não, professor, vou pensar que isso aqui era só de briófito e pteridófito. Não, você viu também isso aqui em gimnospermas e está vendo em angiospermas. Então recomendo que você assista essas aulas. A gente tem elas separadas no canal, mas tem ela também, todos os grupos reunidos em uma aula só, que é sobre plantas. Então o esporófito é a fase 2N diploide,
representa o corpo da planta em si. Em muitos grupos, né, Gimnospermas e Pteridófitos, é a fase mais duradoura, né? Então, o corpo da planta em si é o esporófito, é a parte diploide 2N. Agora, o gametófito, que é a parte N, haploide, que a gente vai encontrar na flor, já vai estar relacionado com a reprodução de gametas, né? Por isso o nome gametófito. Aí nós teremos gametas masculinos e gametas femininos. Lembrando que a gente pode encontrar flor com as duas estruturas, masculinas e femininas, flores monóicas. Então a gente vai destacar a presença de praticamente todos os componentes da planta, né? A raiz, está relacionado com a fixação e a absorção de água e minerais do solo. Teremos o caule, que vai fazer essa conexão, né, entre raiz e partes aéreas. Temos as folhas, que está relacionado com fotossíntese, transpiração. A flor, que está relacionado com a reprodução, órgão de reprodução. O fruto, que também ajuda bastante na disseminação das sementes. E as próprias sementes, que estão relacionadas com o espalhamento, né? A planta ocupar o maior espaço possível, né? A perpetuação dessa espécie. A gente encontra esses componentes básicos da planta aqui nas angiospermas. Lembrando que a gente tem uma aula específica para cada um aqui no canal, viu? Pode conferir, você vai encontrar. Como a gente está trabalhando em cada grupo, né, de plantas, o ciclo de vida, vamos trabalhar aqui das angiospermas. A gente vai ter o quê? A flor, que está relacionada com a reprodução sexuada. Então aqui, ó, 2N, é diploide, viu? Então a gente vai ter nessa flor aqui, essa flor monóica, a gente vai ter a parte masculina, aqui na antera, e a parte feminina, aqui no ovário. E no ovário a gente vai ter o óvulo, não é verdade? Então, nessa antera, que é a parte masculina, a gente vai ter a produção do pólen, formação do tubo polínico. Ah, professor, tubo polínico é necessário para que esse pólen penetre, saia do estigma e vá passando aqui pelo estilete, chegue até o óvulo, que vai estar aqui no ovário. Então, a gente vai ter a produção, né, após a fecundação, produção do saco embrionário. Então a gente já tem a formação do embrião após a fecundação, né, que é a união do gameta masculino com o feminino. A gente vai ter, ó, a presença da oosfera, o gameta feminino, a presença de núcleos espermáticos, bem interessante, né? Os núcleos polares. Você vai compreender bem isso aqui na nossa videoaula sobre flores. A presença do embrião. Professor, por que o embrião é 2N? A gente vai ter os gametas, masculino e feminino, que são N. A união deles, o embrião 2N. A presença aqui do endosperma, que muitas vezes é 3N, triploide. Em função basicamente de nutrir o embrião, na verdade, uma reserva. E nessa semente, então nesse embrião, essa fecundação, a formação do zigoto, a gente vai ter a origem da semente. E nessa semente a gente vai encontrar esses três componentes básicos, que é o embrião, propriamente dito, né, que vai ser a fonte da nova planta. Esse endosperma, que é uma reserva para a planta. O tegumento, que é a casca, que protege essa semente. Então, esse embrião germinando, nós teremos a nova planta surgindo, como a gente está observando aqui. E essa nova planta vai produzir novas flores e o ciclo recomeça. Bem facinho, né?
a gente já viu os demais ciclos de plantas, você pode perceber que é bem interessante e facinho de aprender. No mais, galera, todos esses componentes aqui a gente observa separadamente nas videoaulas sobre morfologia vegetal. Pode conferir que você vai compreender bem facilmente. Então, galera, a gente vai agradecendo a atenção. Essa aula foi bem interessante, né? Qualquer coisa você pode repetir quantas vezes você puder para fixar bem o conteúdo. Pode trazer informações, colocar dúvidas aqui no comentário. Pode também entrar em contato com a gente pelo Instagram, que é também canal Anderson Ciências, e compartilhar essa videoaula com seus amigos, grupos aí de família, para a gente trazer o máximo que puder de inscritos, que esse pessoal, todos nós, precisamos muito de informação. E essa informação é fundamental na nossa vida, né, nosso dia a dia, também para as questões nas escolas, né, Enem. Então, galera, valeu!